Que bom podermos dizer em alta voz que nós amamos a esse Deus e que a gente possa se derramar mesmo diante dele com toda a nossa força, entendimento e alegria. Mês de maio. Que mês lindo, né? Mês das noivas. Não é isso? Quantos casamentos as noivas escolhem para casar em mês de maio? Mês das mães, onde se comemora o Dia das Mães. E também da família, do lar, a gente comemora também, né? Mês de maio. E pensando nisso, eu estava meditando. Casa, lar. Tem diferença? Casa e lar? Eu fui ver que tem. Casa é o lugar, olha só que interessante, onde as pessoas entram para dormir, para usar o banheiro, para comer, etc. Temos pressa aqui na casa para sair e retardamos a hora de voltar. Quer dizer, quer sair rapidinho e quer voltar mais tarde. Agora, o lar é o lugar onde os membros da família anseiam por estar ali, por estar nele, né? Onde refazem as suas energias. Está lá cansado e chega lá, ele é renovado, refaz as energias, né? E alimentam-se, eles têm afeto e encontram acolhimento no lar. E para ser um lar de verdade, é preciso que o lugar conte uma história, transmita um aconchego, seja um refúgio realmente, né? Tenha essa identidade e proporcione o bom relacionamento das pessoas que moram ali. Que coisa bonita, né? E a gente vai ver que lar, casa, a família é o projeto de Deus, estava no sonho de Deus, né? A gente sempre fala isso, mas é bom se a gente lembrar isso. Que as primeiras pessoas que estavam lá na Terra, formaram uma família. Então, desde o início, desde o princípio, Deus abençoou e incentivou a formação de famílias, ordenando quem? Adão e Eva, que frutificassem e multiplicassem e enchessem a terra. Está lá em Gênesis 1:28, né? Em Gênesis 2:24, está bem escrito assim, está bem claro. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aí começa uma nova família, um novo lar. Então, deixará pai e mãe, o casal, né? E eles juntos formarão uma só carne e uma nova família. E até hoje, a gente vê, né, para nossa alegria, que casais estão se unindo e formam suas famílias, né? Fazem planos. Eu estou com um sobrinho que está para casar aí, quanta coisa, quantos planos, né? E a família se envolve, aqueles pensamentos, né? Então, tem sonhos e projetos ainda no dia de hoje. Graças a Deus por isso. E se esforçam para suprir, quando casa, suas necessidades básicas do marido e da mulher, de seus filhos, que formam ali uma nova família. E essas necessidades, não estou dizendo que não são justas, mas elas são, na maioria, corre atrás de bens materiais, saúde, plano médico está tão caro, né? Educação, escolas, né? E cursos, vida profissional. Tem pais que desde pequenininho já estão incentivando os filhos na vida profissional, o que você vai ser, né? Então, essa correria, essa luta no dia a dia. E toda essa luta, essa correria do casal, por muitas vezes eles acabam se perdendo, perdem o foco, perdem o rumo, e ao invés de construir um lar, que era o sonho deles, acabam numa casa. Por quê? Porque estão correndo atrás de tanta coisa perecível, coisa boa, né? Mas que acaba. Muitas das coisas morrem, muitas das coisas desaparecem. E se esquecem, como diz a palavra de Deus, de juntar os tesouros celestiais, onde a traça nem a ferrugem pode consumir, né? Então, acaba negligenciando
as ordenanças, os ensinamentos da palavra de Deus, invertendo os valores. O ter, muitas das vezes, é muito mais importante do que o ser. Infelizmente, nós estamos vendo muitos modelos, modelo de família desse jeito, né? Em Deuteronômio 6, 5 a 7, é uma instrução que o Senhor deixa, que diz assim, você projetou? Não? Tá, Deuteronômio 6, 5 a 7, se vocês puderem abrir, a gente lê junto. Qual era a ordenança que o Senhor deixou ali ao povo, aos pais, né? Deuteronômio 6, 5 a 7. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno, quer dizer, foi uma ordenança, estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa e quando se levantar. E aí vai, depois vocês podem ler em casa. O que Deus está dizendo aqui? É uma ordem, eu estou te dizendo para você agir dessa forma. Que você ensine hoje e depois da manhã você volta a ensinar, ou então um dia e deixa para domingo na igreja, com persistência. Nossa, mas como é difícil, não sei o quê, mas ele está dizendo para você conversar quando estiver sentado em sua casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando estiver levando o filho de carro na escola, né? Quando você for deitar, quando se levantar, para você não esquecer dessa ordenança das palavras, né? O texto continua falando para você atar na testa, no pescoço, quer dizer, para ficar visível, para não ter dúvida daquilo que Deus espera, daquilo de nós, né? Dos filhos dele que ele fez, né? Então, vocês pais, nós pais, é que devemos ensinar a criança com persistência. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então, persistência. E você deve ensinar para a criança o caminho que ela deve andar, como ela deve se portar, o caminho que ela deve seguir, né? A responsabilidade é de vocês para pais. E, portanto, não pode delegar essa responsabilidade, hein? Quem está cuidando dessa criança, o responsável por essa criança, precisa ter isso em mente, de ensinar os estatutos, as ordenanças de Cristo para o seu filho, né? E com persistência. A responsabilidade, então, é dos pais. Então, portanto, nós precisamos de um lar cristão. E o que é um lar cristão? Um lar onde Cristo tem permissão para reinar. Um lar onde Cristo realmente tem liberdade. Não um lar onde Cristo fica do lado, esquecido. Não um lar onde você não prioriza essa vivência, o senhorio de Cristo, né? E esse lar, ele transmite valores eternos, não valores temporais, valores que passam, valores que voam, né? Que fica para a vida toda. Filhos, nesse lar cristão, eles não vão encontrar dificuldades de crerem em Deus, pois veem com os próprios olhos a realidade de Deus na vida de seus pais. Olha só. Eles acompanham as lutas, sim, as dificuldades, as lágrimas, o sofrimento, né? O que está acontecendo, os problemas, mas também eles observam a seriedade com que seus pais seguem as orientações da Bíblia Sagrada, a lei de Deus. Este é um lar cristão. Os filhos enxergam em seus pais uma fé verdadeira, legítima, não um blefe, né? Uma coisa que é mentirosa, mas algo de verdade. Eles veem na prática os filhos veem na prática os seus pais viverem a vida, a intimidade, a vida com Deus, que se reflete com o próximo. Os filhos
são uma esponjinha, né? Quem sabe, quem são pais aqui sabe ver isso. Eles imitam, eles aprendem vendo, né? Vamos ver um vídeo? Eu queria colocar um outro vídeo, mas como acabou não dando certo, vou colocar um vídeo, uma pequena parte de como os filhos realmente veem que os pais fazem e aprendem com os pais. É rapidinho. Olha só. O outro texto, o outro vídeo que eu ia fazer, tem uma sequência muito assim, nossa, de chocar mesmo, a violência que aquela criança seguia em casa, como refletia, jogar um papel, uma lata, uma sujeira, a criança fazia, né? Tudo aquilo que o pai fazia, a mãe fazia, a criança aprendia, né? Então, nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. E esse lar onde Cristo reina, ele deve ensinar o quê? Ajudar a quem precisa. Olha aí, nós estamos vendo agora nossos irmãos do Rio Grande do Sul. A família tem que se empenhar, né? Ó, vamos ajudar, vamos ajudar. Olha, isso aqui nós vamos separar, essa roupinha aqui, esse mantimento aqui, né? Se puder contribuir, esse valor aqui, em dinheiro e tal. Então, precisa ajudar a quem precisa. Obedecer, esse lar deve ensinar a obedecer as autoridades. Sim, os professores, as autoridades, né? A respeitar os idosos, os mais velhos, o próximo. A gente está cheio de ver por aí, por exemplo, um senhor que está lá, difícil, a gente vê e fica, nossa, incrédulo com aquilo. Está lá no ônibus, um senhor chega, o assento que é reservado para ele, está lá o jovem adolescente, e ali ele fica. Então, ele não aprendeu, né? Ou, se foi ensinado, realmente ele deixou de lado, mas a Bíblia nos diz que nós devemos ensinar, né? Ensinar o que? É não pegar o que não lhe pertence. Se o filho chega em casa com alguma coisa que não é seu, o pai tem que questionar, tem que ver, tem que ir atrás, para ensinar o filho que aquilo não se faz, né? Ensina também a comportar-se numa mesa de refeição, né? Bons modos, como se come bem, a se comportar, valorizar as virtudes e lutar contra os defeitos. Eu li um livro esse tempo atrás, que a mãe, quando um falava um defeito do outro, ela falava, tudo bem, esse defeito, então agora nós vamos falar as virtudes. Então, tinha que falar o dobro das virtudes daquela pessoa, da criança a qual tinha sido ofendido, né? É uma prática boa, né? Porque muitas das vezes a gente valoriza os defeitos e as virtudes ficam esquecidas. Então, precisa aprender o quê? Valorizar as virtudes e lutar contra os defeitos. Ensinar a lutar, a deixar aqueles defeitos. Ensina a perdoar, né? Se o pai, nossa, não quer nem saber de fulano, eu fui atrás, procurei, agora não quer saber, que também, ó, não quer nem saber. Ai, fulano fez isso comigo, vamos cortar a relação. O filho está ali vendo. Então, esse lar, ele precisa ensinar a perdoar, né? Não dormir com o coração magoado dentro de casa quando tem discussão, alguma coisa, para que a raiz de amargura não domine aquela alma, certo? Então, não podemos negligenciar, gente, essas normas, essas orientações. Então, precisamos, é tão difícil, não sei como que eu vou fazer isso. Meu Deus, falar é fácil, ela está falando, mas como é difícil, né, na prática. Gente, precisamos buscar ajuda em Deus, né? Ele pode nos ajudar a isso. Vamos aprender com a palavra. A palavra está lá, orientando para todo e qualquer assunto, né? Então, nós vamos aprender com a palavra para poder ensinar os nossos filhos. Na Bíblia, tem orientações. Então, a Bíblia nos dá as orientações ideais para o lar cristão. Primeiro tópico. No lar cristão, deve reinar o amor. Coríntios 13, né? Se não tiver amor, nada do que a gente faz vai valer, vai ter sentido, né? O mandamento do Senhor se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como a ti mesmo, né? Lá em Mateus 22, 37 a 39, o que diz lá? Está projetando? Não. Então, por favor, alguém abra aí e lê para mim. Quem pode fazer essa leitura? Mateus
22, 37 a 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Amém. Olha só, orientações que a Bíblia nos traz para estilar viver em amor. Nós devemos amar a Deus, demonstrar esse amor, amar a Deus sobre tudo, sobre todos, nossa alma, nosso entendimento. E esse mandamento maior que diz aqui a Bíblia, né? Então, esse amor precisa ser visto quando a gente reserva um tempo para estar a sós com Deus, quando a gente mostra obediência a Deus, né? Quando a gente ama a Deus, priorizando essa comunhão, essa vivência com Ele, né? E outra também orientação é que o amor deve reinar no coração dos pais, cônjuges, um pelo outro. Em Colossenses 3, 18 a 19, vai dizer assim: mulheres, a Bíblia que está dizendo, mulheres, cada um de vós seja submissa, esteja sob uma missão, sob uma orientação. Então, cada um de vocês sejam submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Você crê em Deus, crê nos seus ensinamentos. Procure estar sobre essa missão, submissão, né? Às vezes não é fácil, né? Mas um carro não tem como dirigir duas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, mas aí, às vezes os maridos estão gostando, né? Não, olha aí, a mulher tem que ser submissa. Maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com grosseria, nem com amargura. Já vi tanta gente tratar mal um outro, mas cada marido também trata uma esposa que eu falo, meu Deus, né? E tem mais, gente, amar de qualquer forma? Não, marido, ama sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Efésios 5, 25. Olha só, a ponto de se entregar, de dar a vida por ela, né? Fala-se, contam-se, eu não sei se é verdade, que antigamente as mulheres ficavam no canto da calçada, da rua, e os homens do lado de fora, porque se caísse a marquise, morria a mulher. Não sei se isso é verdade, mas falavam-se isso. Olha só que inversão. Os maridos precisam amar essa esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que amor genuíno, que amor verdadeiro precisa ser esse. E vou te falar uma coisa, eu cá, pensando comigo, é fácil ser submissa e estar sob uma missão de um homem que te ama desse jeito, né? Então, é para se pensar. Precisa desenvolver esse amor mútuo entre marido e mulher. Está difícil? Às vezes eu acho difícil. A gente tem que clamar a Deus, tem que pedir a Deus e tem que seguir. Buscando este amor que é visto com palavras, em atitudes, esse amor genuíno, verdadeiro, porque o amor de Deus, que mandou Jesus Cristo morrer no meu lugar, no seu lugar, foi e é o amor único e verdadeiro, amor inigualável, que não tem como explicar. O terceiro ponto é que o amor deve reinar no coração dos pais e filhos, pais com filhos e filhos pelos pais. Efésios 6, 1 a 3, vamos abrir? Efésios 6, 1 a 3. Tem um filho aí que pode ler para a gente? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Olha só. Obrigada. Filhos, em tudo, obedecer a vossos pais. Pois fazer isso, pois fazê-lo, é grato diante do Senhor. O Senhor se agrada, o Senhor se alegra. Então,
vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Muitas vezes os filhos passam por um momento e falam, mas isso não é justo. Ele está falando isso, está fazendo isso, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou obedecer? Entrega ele na presença do Senhor. Entrega seu pai e sua mãe diante do Senhor e fala, eu estou obedecendo. Então agora o Senhor faz sua parte. Então, filhos, vamos procurar entender, compreender e obedecer ao Senhor, obedecendo a vossos pais. Que muitas das vezes não dá para entender, mas lá na frente você vai ser pai, mãe, ou você vai estar sob a responsabilidade de uma outra criança e você vai perceber o quanto que você quer cuidar bem, né? O quanto que você quer que essas instruções sejam guardadas pelos filhos, né? Porque o pai cristão, a mãe cristã, procura orientar segundo a palavra de Deus, né? E Provérbios 1, 8 a 9 vai falar assim, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Viu no final? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama. E o pai, como pai, ao filho a quem quer bem. Então, você só vai ter a ganhar, né? Aqui fala que se você obedecendo os ensinamentos, seu pai e sua mãe, serão como diadema, como coroa na tua cabeça, né? Uma coisa de honra, as pessoas vão ver em você a diferença daquele filho que obedece aos seus pais e acaba seguindo as instruções e sendo bem sucedido, sim, né? Em várias partes. Então, se o pai ama o filho, ele educa. Ó, pais que amam, educam, mas ensinam com amor, mesmo em autoridade. Samitiba tem um livro que fala, quem ama, educa, e é uma verdade. Se você negligenciar a educação do teu filho, querendo ser bonzinho, amiguinho, muitas vezes isso é difícil, dói, é complicado você educar, mas você tem que educar em amor, né? Porque quem ama vai educar sim, e ama ensinar esse amor em autoridade, demonstrando o amor, né? O quarto ponto vai falar no lar cristão. No lar cristão, os pais exercitam a autoridade em amor e sabedoria. Foi o que eu terminei de falar ali, né? Os pais devem exercer autoridade com sabedoria, mas nunca abusar dessa autoridade. Pais não podem abusar daquela autoridade que você tem. Presta atenção, né? A Bíblia diz, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provocar a ira dos filhos, ou seja, não impor a eles uma carga injusta, não atribuir a eles aquilo que não é deles, uma carga injusta, né? Olha só, não provocar a ira dos filhos significa adotar uma postura de respeito, compreensão e amor na relação com os filhos, evitando atitudes ou comportamentos que possam despertar sentimentos de raiva, ressentimento ou frustração. Olha só, peguei isso aqui no texto que eu estava lendo, nem lembro onde que é, mas olha só. Não provocar a ira dos filhos significa adotar uma postura de respeito, compreensão e amor na relação com os filhos, evitando atitudes ou comportamentos que possam despertar sentimentos de raiva, ressentimento ou frustração neles. Educar não na ira, mas na disciplina e na advertência, na orientação, no conselho do Senhor. Conduzir os filhos no caminho certo. E Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim, né? Então,
essa disciplina, essa demonstração, tem o intuito de ser um filho que vai ser um bom filho na sociedade, um bom filho na onde ele estiver, e um filho que ama ao Senhor, né? Que orienta, assim, então, no caminho do Senhor. Pais sábios, então, educam em amor, exercendo a autoridade, sim, e promovendo a comunhão. Gente, tem pais que, hoje em dia, que está com medo de exercer autoridade com o filho. Você é autoridade, você sabe aquilo que precisa ser feito, aquilo que tem que falar, você tem que ser firme. Você não tem que ser violento, mas você falou, você tem que ser firme, cumprir aquilo que você falou. O filho está lá fazendo birra, está lá, sei lá o que está fazendo, às vezes batendo. Os pais têm autoridade para exortar, para corrigir, para não deixar essa atitude, esse comportamento seguir em frente. E não precisa ficar com medo, não. O Senhor te deu essa autoridade. Em amor, você deve conduzir o seu filho, sim, com autoridade e comunhão. E o amor é aquilo que o amor faz, né? Então, se você ama, você vai educar segundo aquilo que o Senhor espera de você. Quinto ponto. No lar cristão, os pais conduzem seus filhos no caminho certo. Nós lemos antes, no caminho do Senhor, que é, Jesus disse que ele é o caminho, João 14:6. Então, os pais devem criar os filhos na disciplina do Senhor. Olha só, os pais são responsáveis por ensinar o caminho do Senhor. Um lar cristão prepara a família para viver e propagar essa fé, né? Então, não é deixar a parte espiritual, o ensinamento da palavra de Deus, os mandamentos, a cargo da professora da escola dominical, dos professores da escola dominical. Não é deixar para uma outra pessoa, uma avó, não sei, somente, né? O que está cuidando. Mas os pais precisam ensinar essa criança, preparar essa criança para viver a fé cristã e propagar ainda a fé, ter a vontade de falar dessa fé, desse Cristo a quem ela serve, né? Um lar cristão, ele prepara a criança, né? Ele prepara com seriedade essa criança, que ela vai aprender a seriedade entre céu e inferno. É preciso entender, compreender que existe um Deus que salva e que você precisa estar em obediência aos seus ensinamentos, que um dia você vai estar com ele em vida eterna. Precisa sim, né? E é em casa, então, que a decisão ao lado de Cristo, por Cristo, precisa ser feita. Os pais precisam orientar a criança a abrir seu coração a receber o verdadeiro Deus, Deus dele, Deus a quem ele vive, né? Permitir que o Senhor conduza a vida dele também. Portanto, se nós queremos que os nossos filhos amem a Deus, eles precisam ver isso em quem? Em nós. Correto? Portanto, mais uma vez, nosso exemplo falará mais alto que nossas palavras. Nosso exemplo vai falar muito mais que nossas palavras. Sexto, um lar cristão é onde Cristo está presente como Salvador, mas também como Senhor. Efésios 5:23, o que diz? Quem pode achar aí? Efésios 5:23. Vou ler. Em nosso lar, Jesus, ele deve ser o Senhor. O texto de Efésios vai dizer que ele é o cabeça da igreja. Se Cristo é o cabeça da igreja, e o nosso lar é uma extensão da igreja de Cristo, porque a igreja somos nós, então, o nosso lar deve ser do Senhor. No nosso lar precisa estar presente o Salvador, mas o Senhor, aquele que rege, aquele que realmente é o Senhor da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa vida, do nosso emprego, da nossa finança, de todas as coisas. Ele precisa ser o Senhor, né?
Em João 14, 21 diz assim: aquele que guarda os mandamentos de Deus, ou seja, aquele que guarda as suas ordens, ele se manifestará a esses. Deus se revela, se manifesta àquele que guarda os seus ensinamentos. Não existe santo aqui, não existe ninguém perfeito aqui. Somos pecadores, mas não podemos viver na prática do pecado. Podemos cair sim, mas o levantar é de Deus. Nós precisamos buscar esse lar cristão em Jesus Cristo. Precisamos permitir que Ele realmente seja o Senhor da nossa casa, o Senhor da minha vida, o Senhor da sua vida, o Senhor dos pais, o Senhor dos filhos, porque assim, o nosso lar, que guarda a palavra de Deus, vai ter a presença desse Deus, esse Deus maravilhoso, poderoso, Deus soberano, que cuida, que guia, que dirige, precisa ter a permissão. E nós temos como pais de realmente fazer isso, propiciar essa presença do Senhor, de Jesus como nosso Senhor da nossa casa, da nossa vida, né? Então, se em nosso lar guardamos a palavra de Deus e a obedecemos, Ele está presente conosco, porque Ele assim disse. O lar cristão é a solução para o mundo moderno, gente, é a solução para o mundo de hoje. Não podemos desistir, nós precisamos estar inseridos na sociedade, somos este mundo, estamos neste mundo, mas não somos este mundo. E nós precisamos fazer a diferença. Nossa família precisa fazer a diferença no mundo onde vive. Não é porque o outro faz, não é porque o outro que a gente vai repetir as suas atitudes. Deus ama a família e a constituiu e a formou para que nela fossem gerados valores que norteiam a sociedade. É isso que ele é o plano de Deus, né? E nós, como seus filhos, precisamos realmente ser norteados para essa construção de uma sociedade que agrade ao Senhor nosso Deus, né? E o bom pai e a boa mãe, e o bom filho, o bom marido, a boa esposa, são aqueles que buscam viver em obediência à palavra de Deus. Deus conhece o nosso coração, a nossa vontade, as nossas atitudes, se a gente está tentando, se a gente não está, se a gente é negligente, se a gente está procurando essa persistência. Ele conhece e Ele espera que nós tomemos uma atitude de buscar a Ele, para que a nossa casa, a nossa família, seja uma família onde Cristo reine, seja um lar cristão, onde Cristo realmente é o Salvador, mas também é o Senhor. Amém? Para concluirmos, é sábio o crente que torna a sua casa um lar cristão. Insensato é aquele que constrói o seu lar na areia. Constrói sua casa, o seu lar, sem fundamento, onde vem a chuva, a tempestade, as lutas, e esse lar desmorona, porque não está firmado na rocha. Então é sábio o crente que torna a sua casa um lar cristão, onde os fundamentos, o alicerce, a rocha é o Senhor Jesus Cristo. E somente um lar onde é fundamentado na palavra de Deus é que haverá a manifestação da graça e do poder divino. Se você quer desfrutar da graça, da manifestação do poder de Deus, você precisa fundamentar a sua casa na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Porque se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que edificam. Em vão vão trabalhar os pais que estão procurando edificar sua casa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Está falando em Salmo 127, 1. Mas se o Senhor não edificar a sua casa, vai ser em vão todo o seu esforço, toda a sua luta. Sem Deus, o esforço humano é inútil. Com Deus,
o seu esforço, a sua dedicação se torna útil, se torna proveitoso e frutifica. Lar, doce lar. Essa é a frase que a gente vê nas plaquinhas. Lar, doce lar. E eu trouxe lar, Deus no lar. Para que seu lar seja doce, seja um lar harmonioso, um lar onde Cristo é o Senhor, você precisa trazê-lo para dentro da sua casa, para dentro da convivência. Não só com palavras, mas com atitudes. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora.